Você já conhecia o Porchat, o Tabet? Como que foi essa... Eu conheci o Porchat e o Ian. Tinha feito o Ian, muito pioneiro na internet, o né? Anões em Chama. Anões em Chamas. Já existia. Já existia. Tipo, se o Porta é 2012, o Anões deve ser o quê? Uns 2010. Tá, uns 2 anos antes. Eu chutaria, Tava o Ian e o Porchat junto já. Tava o Ian e o Porchat. E Não, o Porchat não tinha ninguém fixo no Anões em Chamas. Ah, não? Era só o Ian, e ele chamava a gente pra fazer uns vídeos. Achei que ele era meio fixo. Aí eu fiz um filme com o Ian que nunca foi ao ar. É uma pena. Qual? Que é um filme... nunca existiu. Chama Podia Ser Pior. E o filme eu, Fábio Porchat, a Tata Werneck, a Karine Klimek, engraçadíssima. Cara, é um elenco muito legal, assim. E um roteiro ótimo, só que o Ian meio que ao editar não gostou muito do que ele tinha filmado, aí foi adiando e tal, tinha que filmar uma cena a mais, eu sei que não rolou. Mas é uma pena. Mas o bom desse filme foi que eu conheci lá o Ian, que é um cara muito talentoso. E gostei muito do jeito dele filmar comédia. Ele já tava fazendo cinema, então, pensando nessas O cara paradas. é muito pioneiro. E já tava com um canal na internet. Então ele me chamou pra Anões em Chamas, participei, adorei fazer lá. Vi, cara, que delícia isso, vi com uma ideia. Qual que você fez lá? Tipo, cheguei, podia cantar Chatuba de Mesquita em ritmo de bossa nova. Chatuba come cu e depois come xereca. E aí, ele falou, bora, ele adorou. Eu fiz, cara, bombou pra caralho, eu vi. Cara, isso aqui é mágico, porque é uma coisa que na Globo nunca deixaram eu fazer. Nunca. E aqui rolou bem pra caralho. E a galera ainda gosta. E tem um alcance muito, já na época, Já tinha um tinha um alcance alcance. muito maior do que eu tinha na Globo. Do jeito que todo mundo começou a parar na rua e falar, tu não é o cara do Chatuba come cu? Eu falei, caralho, ser reconhecido por isso. E aí, eu percebi que tinha ali um negócio legal, sabe? Nessa liberdade, na coisa e tal, e nessa troca com o Ian, que é um cara muito engraçado. E aí, quando veio o próprio Ian me falar, bora fazer a série, um canal, tal, eu, você, Fábio, Kibe eu não conhecia, mas conhecia o Kibe Louco. Ah, não, era um blog famoso pra caramba. Gigante, né? Junto com o... Era ele, Não Salvo, era o Kibe Louco, Não Salvo, Jacaré Banguela, tinha uns 4... que eram gigantes, eram gigantes, né? Na época. Eram. E aí, um negócio gigante e tal. Falei, pô, esse negócio vai ser grande e tal. Então, mas como... Aí na hora eu falei, não, cara. O quê? Falei, não quero abrir uma empresa, eu não sou empresário, me chamam pra fazer como ator. E neguei. Imagino que pra você deveria ser uma coisa... Não, meu, sou ator e tal. Que eu vou abrir um negócio, tinha que botar um investimento, assim. Uma grana? Não era grana, era muita grana. Era uma grana, pra mim era muita grana, Tipo, era 10 mil reais. Pô, No na começo, época, pra né? abrir. Na época, pra mim era um negócio violento, tipo... certamente ganhava bem menos que isso na Globo por mês. Falei, caralho, vou botar, sabe, 2 salários por mês pra uma empresa que eu não... tá maluco. Eu, não, obrigado e tal. Aí foi a Clarice na época que me convenceu, com quem era casado. A Clarice falou assim, Greg, esse negócio vai ser muito legal, você tá animado pra caramba, os caras são bons, porra. Você viu o alcance da internet? Entra nisso, você viu o alcance que tem, cara. Eu já tava meio assim, eu falei, ai, boa, aí falei com eles. Galera, mudei de ideia, pode entrar junto, eles ainda toparam, então Você bora. podia ter sido o Quinto Beatle, Quase que eu não fui, exatamente. Lembra? O quase cara eu saí, que falou, não, cara. vou estudar arte, vou... Cara, a vida inteira se lamentando. Mas por que o Anões em Chamas não continuou e virou Porta dos Fundos, você sabe? Na verdade, foi meio isso que aconteceu, porque o Anões morreu depois do Porta. O Anões meio que virou o Porta em algum lugar, talvez. Será que foi isso? Porque o Porta tomou o Ian 100%, eu acho que tem a ver com isso. E Anões era muito o Ian. E aí a gente fez... Mas por que vocês, assim? Por que a união do Tabet, por exemplo? Como que entra cada um? O Tabet entra com o Ian, tá? O Ian que trouxe o Tabet, que ele escrevia, já conhecia, e do Kibe Louco e tal, que o Tabet gostava das coisas que o Ian fazia, eu acho que Anões em Chamas. O Tabet traz o João Vicente, que escrevia com ele, que é escrevia acho que no Caldeirão, e que era um cara que não só era redator, mas tinha uma experiência pregressa como ator, e também era um cara que tinha um pé, tinha sido publicitário, então também tinha esse pé na publicidade, então ele entra também como essa pessoa, e que eu não conhecia, eu não era muito amigo, depois viramos melhores irmãos, eu e o João, mas eu não conhecia direito o João Vicente na época, foi o Tabet que apresentou, que trouxe. Tabet, João, o Fábio, que eu já conhecia muito bem. E ele também já tinha feito muitas coisas no Anões. Isso. E eu, éramos 5 sócios. E aí, isso, cada um com vindo de um lugar, né? O Fábio do stand-up, eu mais do improviso, o Ian dirigindo, cada um tinha uma história. O Kibe na internet, o Kibe sacava tudo de internet, foi muito fundamental também, porque ele foi o cara que falou de horário, de lançamento exatamente, e tudo, né? Ele foi o primeiro cara que falou
Porque na época a internet, faz e lança. Não tinha essa coisa. Tem que ter horário e tem que ter horário. Isso eu acho que foi uma das coisas aqui que fez o Porta funcionar. A gente sabia o horário e aguardava. Exatamente. Era segunda e quinta às 11 da manhã. E na época, pra mim, era impensável fazer na internet. Não tem horário na internet. A hora que quiser, porque não tem horário. E eu lembro que vocês fizeram um programa longo no começo, não era esquetezinha. Qual era a ideia no começo? A estreia do Porta, no início, a ideia era fazer um programão, tipo, a gente ainda tava meio tipo preso... TV pirata. Isso, exatamente. A gente tava ainda meio preso na televisão em fazer um programa, então os primeiros vídeos tem meia hora e são vários sketches, um compilado, assim. E aí a gente viu que não valia a pena, porque a pessoa queria ver, ela queria mandar pra alguém um vídeo que tava ali no meio, como é que ela fazia... A gente viu que não fazia sentido. Chegaram a cortar aí cada depois sketch? A gente passou a cortar, botar o vídeo inteiro e a cortar. Tá. Aí depois a gente passou só a cortar, não faz sentido botar um vídeo inteiro. Porque vocês viram que os cortes davam mais views do que o muito programa mais, inteiro? Muito mais. Os cortes sempre deram, porque isso, o programa inteiro, na época de meia hora, cada um tinha um tema. Eu até gostava de assistir. No meio, entre uma coisa e outra, eles botavam o Totoro fazendo costurando os sketches. Então eu gosto daqueles programas inteiros do Porta, mas ao mesmo tempo eu digo que não vale a pena em termos de produção. Pô, tu vai produzir 10 sketches e botar um vídeo só? Não faz sentido. Mas como que é a conversa inicial? Vamos fazer o quê? Como? Tem lugar já para filmar? Tem uma sede? Não tem? Aí a conversa inicial era assim, olha, vamos lançar em agosto. Eu lembro que a gente estava no começo do ano. Tá. E eu já achei, pô, pra quê? Já tem, vamos fazer, filmar, fazer... Não, bora fazer um plano. Então começou com um plano. Já. Gaveta, exatamente. A gente tem que ter um compromisso de botar. Então não dá pra, não conseguimos filmar nada essa semana, então não vai ter nada no ar. Não, tem que ter no ar. Então a gente já tem que estrear com uma gaveta de pelo menos um mês. Então a gente foi filmando até julho, agosto, para estrear com uma gaveta boa, vários textos. Todo mundo tinha que trazer texto, então isso aí foi legal também, para mim começar a me obrigar a escrever sketch. Foi difícil no começo, porque a gente logo via, acho que esse aí também talvez tenha sido o maior aprendizado do Porta, e nossa maior qualidade. A gente passou a ser muito exigente com o texto, tipo... Então eu lembro de escrever, pô, você é muito bom, chegar lá e... Não, Greg, isso aí não rolou, não tá legal. E eu ficar meio... Pô, mas então eu vou fazer em outro lugar esse texto, as pessoas vão gostar. Aí depois eu entendi que não faz sentido, eles estão lá pra me proteger. E eu acho que eu fui muito protegido por eles ao longo desses anos todos, sabe? No sentido de não terem deixado eu fazer textos ruins e vice-versa. A sala de redação do Porta também é a coisa mais legal que tem, porque a gente tem um pacto de sinceridade, sabe? Não tem ego, né? Não tem. Não tem mesmo, assim, tipo... Porque a gente sabe que a gente confia que os outros acham o nosso texto bom. Isso é uma confiança. Não tem que provar nada pra ninguém. Tem que provar nada. Que, digo assim, que acham a gente bom. O texto é que pode não ser bom, mas que a gente é legal. Então a gente é muito sincero. E aí lá de cara eu vi que a gente sempre negou, sempre falou a verdade, e a maioria dos textos a gente rejeita, até hoje. Eu acho uma boa qualidade do Porta. A maioria dos textos que a gente escreve, a gente joga fora. Não é a primeira ideia, né? Não é a primeira ideia. Em geral, é a segunda, terceira versão, pelo menos. Muita coisa é reescrita também, não é jogada fora. Perdão, jogada fora não é o termo. A imensa maioria volta. Tá. Volta, muda esse final, muda tal coisa, muda tal... muito raro aprovar de uma vez só. E tem, claro, uma parcela que a gente nega de vez. Fala assim, não, gente, isso aí não dá. Não dá pra consertar. Ou, isso já foi feito. A maioria das coisas que cai, inclusive, é porque a gente fala, pô, isso aqui já tem, muito parecido. Sabe? Depois de tantos anos, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil, né? Hoje em dia, nosso maior competidor é a gente mesmo. Exatamente. A gente olha e fala, tem cara, um arquivo tem um assim, alguém... Alguém já fez isso daí, quem foi? Foi a gente. Às vezes, inclusive, falam, Gregório, inclusive foi você que escreveu. Puta que pariu, que vergonha. E a maconha também, né? A maconha certamente não ajuda. E esse começo, cara, deve ter sido muito legal, cara. Tipo, tá construindo uma coisa que você não sabe, aquela sensação, o frio da barriga, e você não sabe o que vai ser. Eu duvido que vocês imaginaram que ia ser o sucesso que foi logo de cara. Não tinha como prever isso, né? Não tinha como A galera prever. vai gostar e tal, mas... Até porque já tinha o Anões em Chama, mas eu não sei porque o Porta foi alguma coisa, acho que dessa reunião também, né? Foi, das cara. pessoas certas na hora certa, assim. Foi. O Porta nasceu desse encontro muito improvável, assim, muito surpreendente mesmo. E aí... E todo mundo escrevia? Você, o Porchat, o Tabet também escrevia? Tabet também escrevia. O Ian, não.
O Ian escrevia, depois logo parou. No começo ele escrevia, tem alguns sketches dele. O João Vicente? E o João Vicente também escrevia menos, mas escrevia um sketch ou outro. Todo mundo escrevia. Então você escrevia e aí tinha essa discussão na mesa de roteiro e também quem vai fazer o quê? Como que era essa decisão? Assim? A escalação, em geral, era do Ian, do diretor. Ah, é? Ou a gente botava também nos sketches. A gente foi cada vez mais botando. Isso aqui é pro fulano, Ou quero fazer, quando o autor era... Esse aqui eu quero fazer. Mas a gente também foi logo, porque começou a ter, éramos 5, mas ter pessoas também, atores que eram muito a cara do Porta, né? Tipo, sim. Rafael Infante, Clarice Falcão, Júlia Rabelo, Letícia Lima. A gente tinha uma galera, Totoro, que a gente começava a escrever pra eles também. Então o Infante tem sketch que escrevia pra eles. Tipo, o Tananana, ele tem um personagem que ele fazia o Tananina, Tananana. Eu falei, cara, você tem que pensar um sketch pra isso. Eu escrevi lá um cara que vai ser testemunha num crime, ele é a única pessoa que viu, só que ele não sabe contar uma história. Ele só fica... Aí eu cheguei lá e Tananina... Então é um sketch, na verdade, é um pretexto pra ele falar Tananana. E aí começou a ter isso, sabe? A gente começou a escrever pra coisas que a gente sabe que... O Rafael Portugal, eu adoro ele caindo na porrada. Já viu ele? Não! Ele morde assim a mão... Eu não sei nem imitar, ele morde a língua de um jeito... Eu sei fazer. Quando ele vai bater em alguém ou quando ele apanha, que eu sem ter porrada, a gente bota o Rafael Portugal, porque ele caindo... Ele nunca ganhou na porrada, eu acho. O cara começa a morder a língua... E é muito engraçado. Então a gente começou a se provocar, entendeu? Um ao outro, assim. O Rafael Portugal era do concorrente de vocês antes, né? Era Parafernália. Parafernália. Eu lembro que teve uma época que era tipo Fla-Flu, né, cara? Era. Não era? Era. De que lado você está, né? Era, não, totalmente. Era super... E tinha provocações também, né? Tinha super. Dos dois lados. Super. A galera gosta de provocação, né? Na internet isso funciona muito, cara. Funciona muito. Doido claro. E junto com nós que gostamos também. Porque tem o que... Eu nem tanto, eu acho, quanto o Tabet adora. Então aquilo ali criou uma rixa, Mas no começo até a gente era próximo. O Felipe acho que chegou a fazer alguma coisa com o Ian, com a gente e tal. E depois que separou e virou essa rixa, né? Exato. Esses primórdios aí da internet. E o primeiro o longo não emplacou, mas os cortes emplacaram. Começaram a emplacar muito os cortes. Os primeiros já bombou muito, que eu acho que foi o do Fábio de Azul, de Fábio da Tim, sabe? Sei. Já bombou, que na verdade não foi nem... Aquilo ainda era Não Existe Chamas, então, isso que eu falo, era Não Existe Chamas. Mas foi uma semana antes do Porta. Foi ali que a gente viu, temos que lançar o Porta, que esse aí tinha bombado muito. Então ele foi quase o estopim pro Porta. E aí o Spoleto foi de cara, bombou muito dos Spoletos também. Porra, bom pra caramba. Os primeiros que a gente botou já foram muito bem, assim. Então a primeira semana do Porta a gente já... entrou com tudo. O da Bola Azul lá foi no... Bola Azul foi depois. Foi depois? Foi. Já tinha 1 ano, 2. E tinha essa coisa, 3. Né? De uns hits, né? Você vinha, todos eram bons e tinha uns que explodiam de um jeito muito absurdo, né? O Sobre a Mesa, né? E tem isso também, cada sketch parece que bomba com uma galera ou um lugar, né? Tem sketch... Tem um, por exemplo, que é o Farinha, que bombou pra caralho no México. Com o nome Arina. É o nosso vídeo mais visto. Cara. Até hoje é no México, chama Arina, em espanhol. Mas o de vocês ou uma versão deles? É nosso que eles refilmaram. Ah, tá. Não, é igualzinho o nosso. O texto é nosso, mas os mexicanos refilmaram. Que a gente fez lá, o Backdoor, que é o Porta México. A gente refilmou em espanhol com atores mexicanos. E que doideira. Sem saber se ia dar certo. E deu mais do que aqui em alguma medida. Porque esse daí, por exemplo, deu série. Tem spin-off do vídeo. Tem uma série em 3 temporadas na Amazon. O negócio enorme o Arina. Então, tem vídeos que dão um nicho específico, sabe? Que dão certo. Tem uns que pra criança bombam, assim. Qual? Tipo, eu de fundo verde, eu vestido de verde no croma. As crianças adoram. Então, tem uns que são nichados, sabe? Eu, por acaso, meus vídeos dão certo com crianças, que eu tenho humor meio infantil. Sei que as crianças sempre vêm me falar. E alguns eu fico até constrangido, porque sempre tem alguma coisa imprópria, né? No meio, mas... Drédito, as crianças sempre ficam... Acho engraçado pela sonoridade, eu acho. Drédito. Quando começou a funcionar como negócio? Porque no começo, imagino que não dava grana, vocês colocaram dinheiro. Equipamento, o Ian já tinha tudo ou vocês tiveram que investir também? A gente teve que investir. Esse investimento inicial era para equipamento, sobretudo, eu acho. Uhum. E faziam meio na guerrilha, assim, externa, aquelas coisas, tudo, tipo, tem que fazer e... Na guerrilha é muita casa da gente. Isso foi uma coisa que eu tinha uma casinha que era tipo bem menor, era menor do que esse estúdio, assim,
Um quarto e sala só. E aí a gente filmou lá, eu acho que uns 20 e poucos sketches, cada um numa parede, sabe? Tem até um making off do Porta que dá pra ver, olha, aqui foi tal, se ajuda pra cá, a gente foi mudando, como as paredes eram diferentes, a gente filmou uma porrada de sketch e os estúdios não percebiam. Mas era o mesmo lugar. Era quase um estúdio lá em casa, assim. E aí, cada casa a gente filmou muitos sketches, cada casa de nós. Então era quase tudo na casa das pessoas. Uma equipe muito enxuta, que é outra coisa que eu acho que o do Porta mudou isso. Mudou, né? que era legal, assim, porque na Globo tinha isso também. Eram 40 pessoas, pelo menos, né? Cara. Sei lá, 60. Cabo Man, mais muito, um, 7 o cara do áudio, cara. E aí vai filmar na rua, tem que fechar a rua. Tem que pedir autorização. Tem que contratar figurantes, porque no Porta a gente sempre roubou figuração, por exemplo. Pega uma câmera aqui, bota aqui, as pessoas estão passando no fundo, tá desfocado. Não dá pra ver quem é, vamos roubar aqui. Então o Porta sempre roubou takes no sentido de não precisa fechar a rua. Põe uma câmera ali, uma câmera aqui, outra ali. E a câmera pequenininha, câmera pequenininha. Isso é uma coisa que mudou também. A Sony, talvez. Aquelas 5D, né? 7D. Acho que depois foi pra Sony, né? Agora é uma Blackmagic, mas na época era uma 5D. Que é uma coisa que a pessoa nem percebe que tá filmando. Acham que é é foto, né? Então a gente sempre filmou na rua, assim, sem autorização, pequenininho, tão pouca gente que ninguém nem percebia. É isso. Fazia câmera, com boom ou diretor, com microfone? Um boom. Um boom mesmo? Um boom. E uma lapela, às vezes os dois. Uma lapela pra garantir. Pra garantir. Bom, lapela, uma equipe de 8 pessoas. E não tinha muita pós, né? Não, o Ian, no começo, edita super bem. E ele é outra coisa, acho que do Porta muito forte, que é muito legal do começo, que era uma edição diferente, né? Tinha esse olhar para edição legal, assim. E depois ele mesmo cuidava dos editores, vários editores, inclusive, depois viraram atores ou uma coisa, tipo o Magalzão, o Magal. O Magal era editor do Porta. Também tinha o canal dele, também tinha. Tinha. E ele no começo era editor, assim como o Maurício também, que faz lá o programa com ele, Maurício Osório. Era também editor. O Porta tinha editores muito engraçados, até hoje tem, assim, porque eu acho que um princípio do Porta é que o editor tem que ter humor, né? O editor é fundamental na comédia, cara. A hora de você cortar, muda totalmente o Muda tudo, pode cagar uma piada. E no humor, de modo geral, eu tenho a impressão de que as pessoas tendem a cortar muito pra ganhar ritmo. Acham que o humor é ritmo, então cola uma frase na outra, tem que ser rápido, tem que ser ágil. E o humor também é pausa, porra. A piada, às vezes, tá no silêncio. Imagina você tirar tudo do silêncio. Uma expressão, né? Uma expressão, num constrangimento, num buraco, numa pausa. Então, acho que isso aí foi outra coisa do Porta, assim, a valorização das pausas, dos buracos, deixa rolar. Eu lembro que até a direção do Ian também ia nesse sentido, porque lá na Globo era vamos fazer com mais ritmo? Vamos fazer uma mais rápido para os atores, sabe? E no Porta era assim, não, pode fazer, se for o caso depois eu corto, mas... Deixa o tempo, pode esgarçar mesmo. E plano sequência, que é outra coisa que eu amo, cara. Plano sequência pra ator é muito gostoso. Porque não precisa fazer plano contra plano, repete agora, pro geral, volta. Vamos fazer só um picape aqui de um cortezinho, de um sul, repetir e ter graça em 8, eu tô até sendo otimista. 15 takes, às vezes. Exaustivo. Plano sequência, se você faz ensaiadinho, mata ali, o tempo é o tempo do ator. Pra comédia isso é maravilhoso. Então, eu amo, tem alguns vídeos que são plano sequência que eu adoro. Cara, que doideira. E plano sequência é aquilo, né? Errou, faz desde o começo todo. Faz tudo, exatamente. Não é só... E vocês faziam sempre com uma câmera ou duas pra garantir? Antigamente era uma. Hoje em dia são duas, que é muito bom, porque eles ganham um tempo bom, né? Já tem detalhe, já tem outra coisa. Total, já faz o fechado e o aberto juntos, em geral, aí volta, faz o fechado e aberto. Antigamente era uma e 1, 2, 3, 4. Mas sem muito picotada, que é outra coisa que eu acho bom do Porta. Eu lembro quando eu faço comédia fora do Porta, eu sempre fico chocado com quantos planos tem. Porra, cara, já deu, já foi, já. Não, vamos só fazer um detalhe. Tem muito plano detalhe. E comédia, eu acho que não tem muito plano detalhe. Em geral, pra mim, funciona muito melhor no aberto. Comédia no aberto, pra ver o corpo, pra ver a relação entre as pessoas, sabe? E o cara que vem de outros lugares, sobretudo se for da publicidade, gosta de plano detalhe, do zoom que fecha. Não, deixa a câmera aberta, dá o play, deixa a mágica acontecer, cara. É uma coisa que eu curto no Porta, sabe? A gente tem menos plano de cobertura. A galera adora fazer plano de cobertura, até ver com uma insegurança do diretor também depois pra cortar. Mas, cara, não precisa tanto. Se você confiar no taco que a cena tá boa, aberto, fechado, já resolveu. E era o Ian que fazia... Era o Ian que fazia a câmera no começo ou não? No começo era. E o áudio também? Não, o áudio era o Bruno, querido Bruno.
E o Gustavo também, Gustavo Chagas. Tinha alguns, mas no som não. Som já, sempre do começo teve um som, que é outra coisa também importante pra caralho, né, som. E a trilhazinha que marcou pra caramba? Gabriel Esteves. Então, como que... Cara, já de cara se escolheram aquela? O Esteves é nosso roteirista. Porra. E ele é um cara... Sou apaixonado por ele. As ideias mais malucas do Porta, acho que são deles. Um vídeo que eu adoro, Barata no Banheiro... o próprio Fundo Verde, ele tem as ideias mais doidas do Porta. E ele também é músico, também é baterista, compositor, e aí o Ian falou, vou pedir pro Esteves uma musiquinha, uma vinheta. Aí ele fez essa vinhetinha, mas é isso, ele é nosso roteirista até hoje. Talvez o nosso funcionário mais antigo seja o Gabriel Esteves. Foi sócio por um tempo, vendeu a sociedade e tá lá, mas tá lá até hoje. O Esteves é um cara foda, sou fã dele. E, pô, e essa vinheta, ela ficou muito a cara, né? Vem a piada e a vinheta logo... E ela é alta, né? Eu sei porque, volta e meia, eu tô num lugar, aí eu ouço, eu vejo, aí a pessoa fica constrangida, que eu vejo que ela tá mostrando um vídeo pra mostrar pra uma pessoa quem que eu sou. Entendi. Eu mostro ali, olha, ele tem aquele, aí ele mostra. Só que sempre na vinheta entrega, que eu ouço um paraná, eu olho, a pessoa fala, Cara, ela funciona inclusive como esse corte da piada, né? Tipo, acaba num momento que às vezes é no meio da piada, num ponto alto. Exatamente. E já tinha, desde o começo, tinha o pós-crédito já? Tinha, desde o comecinho. É mesmo? Isso foi uma coisa que desde o primeiro vídeo eu acho que já tem, assim, o pós-crédito, que em geral eu adoro eles em geral, né? Que ele dá um passo além da cena. Tem a cena aqui escrota, o crédito, em vez de repetir, em geral, quando funciona, ele é mais escroto, ele vai além da loucura da coisa, né? E para vocês, então, quando que estoura? Tem algum vídeo que muda a coisa para vocês lá? Tem. Acho que foi o Spoleto, foi o segundo vídeo, já foi muito forte. E outra coisa que mudou também o Spoleto foi na maneira que a gente entendeu a relação até com marcas, porque a gente não chamou de Spoleto, a gente chamou de self-service, sei lá. Não falou o nome Spoleto no vídeo. Todo mundo sabia que era. Todo mundo sabia que era. O vídeo bombou pra caralho e o Spoleto veio e propôs uma parceria, propôs botar grana. Isso é coisa louco, né? Para trocar o nome do vídeo pra Spoleto. O Spoleto patrocinou a gente para chamar de Spoleto. Cara... E na Globo diziam pra gente... assim, tipo, os caras vão patrocinar, Pois na Globo diziam pra gente que você não podia falar nome de marca nenhuma, senão eles processavam. Ia ter processo. E a gente entendeu que não somente não processo, como a marca em geral, se tiver algum humor, vai entrar junto. Então foi uma mudança também de postura, sabe, pra gente. Total. E pras marcas também, de olhar pro Porta e falar, olha, dá pra botar uma grana aqui, não é legal. Pro Spoleto foi muito bom, eu acho, o vídeo. Apesar de não ser nosso objetivo no começo, né? Então o Spoleto foi um marco mesmo. E depois foi indo, assim, aos poucos, né? E aí vocês começam a ter um braço para cuidar dessa parte também, de fazer comercial. Coisas direto para publicidade também, né? Exatamente. Até hoje tem uma turma do comercial do Porta que escreve pensando nisso, às vezes vem uma encomenda da marca, né? E às vezes é o contrário. Estamos com isso aqui, sketch, isso aqui é a cara de fulano, o comercial vai lá e vende e tal. E o que vai mudando no decorrer dos anos no Porta? Assim, ele vai crescendo e o que vocês vão percebendo que tem que ser feito? Assim? Contratar mais gente, claro, mas quais áreas foram crescendo? Pois no começo era um escritório muito pequeno, não tinha isso, um comercial. Era um escritório para quê? Para reunião, basicamente? Ou não? Era um escritório para reunião, para edição. Tinha uma ilha de edição, na verdade, no centro. E aí é só isso. Não tinha nada mais que uma ilha de edição. Mas, e a gente se reunia... quantas pessoas? Cara, na edição devia ter 2, 3 pessoas. Tá. Super... Aí tinha o Ian, uma assistente de direção, Porta e os atores. No Porta no máximo 20 pessoas, no máximo. Contando com os atores, tá? Que eram 10 no total com a gente. Mas talvez menos, talvez já 15 pessoas. Foi crescendo aí, para onde é que cresceu? Bom, o comercial teve que contratar gente para pensar nessa parte. Um financeiro, claro, para também pensar nisso. Aí depois a produção, que no começo era uma pessoa só, era a Nathalie Mega. Fazia tudo. Aí começou a crescer a produção. Que é roupa... Não, a produção era locação marcar tudo com os atores, ela fazia tudo. E aí começou a crescer porque começou a precisar isso. A produção passou a marcar figuração também e orçar um aluguel, não sei lá o que. E fazer 2 ao mesmo tempo ou não? Aí a gente começou a fazer 3 vídeos por dia.
Cara. Em vez de um. No começo era um. Passou a fazer 2, aí passou a fazer 3 vídeos por dia. Então começou a ficar mais corrido, e motorista e tal. Então a produção também cresceu muito, a área da produção. E a gente passou a contratar, porque no começo era meio freela todo mundo. Por exemplo, som era freela. A gente viu que, porra, tinha um dia lá que não tinha ninguém do som disponível no Rio de Janeiro. Algum evento que teve, cara, como é que ele vai filmar? Tal, precisava gravar hoje, não pode, um cancelou. Aí a gente percebeu que tinha que internalizar esses custos, né? Contratar. Então a gente passou a contratar pessoas fixas pro som. Então a gente passou a... Por isso que a gente cresceu muito no começo, porque a gente começou a perceber que valia a pena contratar um cara do som, um cara do figurino, um cara não, no caso uma figurinista, uma assistente de figurino também para ela. A gente foi aumentando a equipe. Alguns estão com a gente até hoje. O Gui Machado, que é nosso cara da luz, nosso câmera e iluminador e cuida de toda essa parte, tá com a gente há 12 anos. Caramba. Porque lá atrás a gente percebeu que valia muito a pena ter alguém, para ter uma identidade também. Senão cada pessoa que a gente chama pro vídeo vai ter um tipo de luz, uma cara e tal. E se a gente tem uma pessoa fixa, não só a gente não precisa ficar produzindo, fulano não pode, tem que chamar outro, como é que faz o dia tal? Ele tá lá com a gente, é um compromisso dele. Para além disso, a gente também tem uma identidade visual. E aí, quando que você se deu conta de que era um absurdo? Você que não queria ser empresário e falou, cara, olha o tamanho disso. Meio que assustou. Ou foi muito gradativo? Cara, foi bem gradativo, assim, aos poucos eu fui vendo, quando eu vi, eu tinha virado empresário. Olhei e falei, eita caralho. Tinha discussões, porque no começo do Porta não tinha, isso aí foi outra coisa que mudou também, a gente não tinha ninguém a não ser a gente decidindo. Então, a gente tinha que decidir, começou a ter umas brigas se precisava comprar um sofá vermelho ou azul. É vermelho ou azul, não tem que ter sofá. A gente não tinha que estar brigando por isso, sabe? Tá brigando pelo sketch, pelo artístico e tal. Aí a gente teve uma CEO, tivemos alguns que passaram assim. E aí foi muito bom, melhorou muito a nossa vida ter alguém mandando. Nem que fosse pra gente brigar, a gente discordar, mas tipo assim, eu não tenho que brigar com o João Vicente sobre qual é a cor da parede ou do sofá que vai comprar. Não, isso é uma decisão do CEO. Vamos brigar pela parte artística. Então, ter um presidente, o CEO, o que for, ajudou muito a gente, não só a sanar as contas, a fazer a gente ficar no verde, como também a terceirizar algumas coisas que a gente não tinha que estar pensando. Então o Porta já está no 5º CEO, se eu não me engano. Olha isso. Mas em algum momento vocês estavam gastando mais do que estavam ganhando? No começo a gente demorou a ganhar algum dinheiro. É mesmo? No Quanto começo, tempo, sim. assim? Acho que uns 6 meses. Só colocando dinheiro? Só colocando dinheiro. E aí depois começou a ter umas parcerias, a gente, finalmente aqui vai rolar uma coisa ou outra. Muitos falavam no começo que o Luciano Huck era sócio. O Luciano Huck era sócio. Era sócio no começo? Porque nós éramos 5, como eu falei lá atrás, aquele convite que fizeram, falou assim, e tem o Luciano também. O Luciano era amigo do João Vicente, acho que do Tabet também, e queria entrar junto. Então o Luciano, ele entrou como essa pessoa para fazer a ponte com o mundo corporativo e conseguir marcas e tal. E aí foi durante um tempo. Acabou que a gente viu que essa parte nem funcionou tanto, porque acabou que os contatos do Luciano acabaram chegando por outra maneira. Não adianta tanto você falar assim, cara da Coca, fecha aqui com ele. Não é assim que funciona. O cara da Coca vai ter que ver o seu vídeo, gostar. Exato. Mas foi bom a parceria com o Luciano, sobretudo porque foi ele também que depois fez a ponte com a Paramount. E aí vendeu a parte dele e parte da nossa parte também para Paramount, que ficou com 50 e poucos % do Porta. Mas isso já foi em 2018. Isso é bem mais pra frente, né? 18, eu acho. 17. Foi 2017. Mas aí foi coisa do Luciano. Então ele que operou essa venda. Eu lembro que vocês começam a fazer coisas para TV paga, né? TV por assinatura. Isso. Mas isso antes da parceria? Vocês vendem temporadas? Como que é? Foi antes. A gente logo viu que o Porta tinha várias maneiras de rentabilizar. Desculpa, fala. Não, eu ia acrescentar só que imagino que também a TV aberta deve ter feito muito convite para vocês no começo, né? Fez. É doido, porque depois que a gente fez sucesso, a Globo passou a querer que a gente fosse pra lá. Mas é isso daqui, ó. Que vocês vamos fazer aqui. A Globo, vamos fazer o Porta na Globo. Só que as propostas não eram muito boas. Era tipo, vamos fazer aqui, só que com atores nossos, sem vocês, com um ator tal e tal. Pô, mas graça é ser meio com a gente, né? Ou com vocês então, mas com um pi, cada palavrão. Não dá. Ou vamos fazer, mas tirando tudo que... As propostas eram ainda muito caretas. E aí a gente mesmo foi fazendo
sem eles, mas foi vendendo para TV a cabo. Então a gente percebeu também que tinha algumas maneiras de a gente deixar o negócio em pé. Uma delas eram marcas, que eles logo entenderam que podiam entrar com parcerias, product placements, sim, né? sim. O branding, sei lá o quê. Tem essa fonte. Mas uma outra é merchandising, que a gente achou que dava para vender também. No começo a gente vendeu umas camisetas, uns bonés, mas também não dá muito dinheiro. E claro, ser uma produtora, ou seja, vender conteúdo. Então a gente começou a não só vender o nosso conteúdo para as telas, para as televisões, então a gente vendeu para a Fox, nossos sketches ficaram um tempão na Fox, mas também produzir conteúdo exclusivo, novo, original. Então a gente vendeu uma série para a Fox também, que era o Grande Gonzales, uma série do Comedy Central, começou a vender coisas para os canais. E foi nessas também que a gente conheceu a Paramount, que era dona da Comedy Central, que na época chamava Viacom. E aí eles compraram parte da gente, assim. E o que significava comprar uma parte? Eles tinham poder de decisão também? Pediam coisas? Como que Tinham, funciona? mas o contrato era bem claro, assim, de que eles não podiam muito... de que a liberdade artística precisaria ser plena. Tá. E eles super respeitaram. E nunca a Paramount falou um ai, assim. Não vai entrar no Porta dos Fundos para mudar o que é a Porta Exatamente. dos Fundos. Os caras são espertos. Por que eu vou querer mudar isso aqui que tá funcionando? E aí a gente passou a fazer muitas parcerias com eles, e para isso que eles queriam, lá fora. Então, esse Backdoor México, por exemplo, foi uma coisa da Paramount. Na época vai, como ainda Vamos internacionalizar. Venderam a gente isso para América Latina, o nosso conteúdo, para Polônia. Tem um Porta Polônia em polonês. Mesmo esquema, pega os textos e adaptam para a cultura do pessoal com atores deles. Cara. No caso do México, eu ainda fui lá e escolhi os atores, eu cuidei dessa parte. Então fiquei indo pro México, escolher os atores, ensaiar com eles e tal. Pô. Na Polônia não, porque eu não falo zero polonês. Então, na Polônia a gente simplesmente confiou, falou assim, cara, faz aí, faz o que vocês quiserem, porque não tem, como é que eu vou monitorar um texto em polonês, né? Mas parece que foi legal também. Se alguém falar polonês, quiser procurar... Exato. Teve uma sequência de filmes, né? Dessa turma que saía um, entrava outro, mas meio que uma turma fazendo vários filmes, né? Uhum. O Bruno Mazzeo fez bastante coisa com o Adnet, né? Fez, total. O Adnet fez os Penetras também lá. Tem, cara. Eu acho maneiro isso, assim, quando o cinema abraça... Nos Estados Unidos você vê várias turmas dessa, né? Que acabam fazendo vários filmes e chamam mais ou menos a mesma turma, né? Exatamente. E você curte cinema? Fazer cinema Cara, curto muito. Curto muito, mas assim, é das coisas mais exaustivas do mundo. Porque, cara, O pessoal não sabe o quanto você espera, né? É bizarro, exatamente. Pra fazer uma cena. Tem aquela coisa do Mastroianni, né? Que na época ele fez 50 anos de cinema. Parabéns pelos 50 anos de cinema e tal. Ele no jornalista falando... Não, foram só 5 anos de cinema. Foram 45 anos de espera. E tem isso, cara. Cinema alguém outro também desses, velho, do cinema. Arte cinema da espera, né? É arte da espera. Ele falou, cinema é longe, é cedo e é demorado. E é sempre assim, cara, todo set de cinema é longe, é cedo, é demorado. Você acorda 5 da manhã, 1 hora até chegar no set, são 12 horas a diária, que eu acho uma loucura, 12 horas diária, caralho. Então você chega às 6 até às 6 da noite, mais 1 hora para voltar para casa. Isso se você for apenas o ator. E não o platô, que chega 1 hora antes e sai 1 hora depois. No mínimo, 6 por 1. Né? Diária de 6 por 1 cinema, que é uma outra doideira. Agora parece que tá começando a mudar e estão indo pro 5 para 1, assim, na maioria das produtoras. Graças a Deus, porque 12 horas por dia. Cara. 6 por 1 é um absurdo, cara. Dá uma impressão que não tá andando, né? É uma cena, 2 cenas. 2 cenas, volta, faz, repete pra caralho. E tem uma coisa que a prioridade quase nunca é do ator. Tipo, a prioridade, eu digo, não é assim, posso fazer outra porque tá ruim? Isso não existe muito. É tipo, vamos uma pro foco e vamos outra pro som. O som tá meio ruim. O sol tá baixando, tem que O sol tá baixando, faz correndo. A cena que você ficou ensaiando o dia inteiro faz correndo, fica ruim, porque a prioridade, no fundo, é técnica. E faz sentido, claro, porque se não tiver luz, não dá pra fazer cena, ponto. Mas eu tenho a impressão de que o ator, ele tem que se encaixar nas brechas, quando o som e a luz e o foco da câmera e a figuração, quando tudo dá certo. Tudo tá mágico, aí talvez... você tem que brilhar. Então é difícil pra caralho. E bem ingrato mesmo, porque além do que você não tem controle, né? Pode ser que a cena muito no diretor, né? Muito. Acontece muito. A cena que você mais gosta, o diretor cortar, ou ele usar um take no qual você não tá bem, mas ele usou porque a luz do pôr do sol tava dando um flare aqui, mas é um texto que logo esse foi o pior take. Então você faz um trabalho no cinema
e você entrega seu filho para adoção, faz o que quiser com ele, pro diretor. Então, é isso que é foda do trabalho do ator no cinema. Você não tem menor controle sobre o produto final, né? Então, é bem aflitivo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, parte do tesão é esse, é o desapego. Você tem que praticar o desapego, porque nunca vai ser do jeito que você espera, e mais, você vai ter que esperar pra caralho. Você faz um filme, em geral, a média, pra mim, pelo menos os filmes que eu faço, é uns 4 anos. Pra ver ele até sair. no cinema. Já teve filmes que demoraram 7, 8 anos. Olha isso, cara. Você é outra pessoa, não faz mais sentido nenhum. Né? Você envelheceu, você mudou de gosto, mudou de cara, mudou de tudo, e aí depois você vê aquilo. Então, fazer cinema tem essas questões, assim. Mas tem diretores que dão mais liberdade pro ator. Tem diretores que focam no ator. Eu fiz um mais recente, que era o Karim Aynuj, né? Aquele A Vida Invisível. A Vida Invisível foi um que era tudo em volta do ator. E isso era muito legal, dos atores, né? Então, tipo, ele ensaiava com a gente, ensaiava. Ia para o set, no set, onde é que vocês querem? O que você faria nessa cena? Aí vem, acho que eu entraria aqui, senta, vamos fazer uma vez. O câmera ficou olhando, a câmera no caso, era uma mulher, ficou olhando. Aí ele falava, tá bom, pode botar a câmera, onde é que você botaria a câmera? Mas o primeiro movimento, a marca vem do ator, não vem da câmera, não é tipo assim, eu vou botar a câmera aqui. Então você vai ter que entrar, vai ter que vir... Não, você marcava a cena e depois... Olha lá. Esse é o Vida Invisível, cara. Pô, esse filme foi... Olha só. Esse filme é lindo, eu recomendo muito a todos. É bem pesado, bem... É sobre o quê? Cara, é a vida de duas irmãs. É meio que a história das nossas avós, assim, porque são duas irmãs muito talentosas, as duas, cada um para um lado. Uma tocava piano super bem, a outra tinha enfim, também super artista, e elas se separam por causa de uma proibição. O pai não deixa a outra casar. O fato é que elas se separam, e as duas levam existências invisibilizadas, miseráveis pelo seu tempo, assim. Eu caso com a Carol Duarte, que é aquela uma atriz maravilhosa, que depois vira Fernanda Torres. Então eu fui casado com... Fernanda Montenegro. Fui casado com a Fernanda Montenegro em outro tempo, olha só, que sorte a minha. Pô! Mas, aliás, a Fernanda Montenegro tão maravilhosa que eu fazia cenas com a Carol Duarte no passado. Sei. Era ela jovem. A Fernanda Montenegro, sem gravar, ela não ia filmar nesse dia, ela ia ao set só pra ver a cena, porque ela ia fazer a outra mais velha. Cara, então ela queria... ser afetada por aquilo. Queria entender que personagem era aquele. Então imagina ali no set ver as cenas dela mais nova pra saber como é que seria o personagem que ela ia fazer mais velha. Isso aí só a Fernanda Montenegro. Mas enfim, é um filme muito bonito, bem triste. Bem triste do Karim Aynuj, que é esse diretorzaço, mas bem bonito. O cinema brasileiro diferente, assim, sabe? Autoral, mas ao mesmo tempo bem comovente, dramático, brinca com um pouco com melodrama também, acredito que muita gente sai aos prantos. Acho bem bonito. O Porta fez quantos filmes? Um só. Só um? Só um. Caramba. Não deu muito certo, então a gente não investiu. É aquele do... Contrato vitalício. Contrato vitalício, Por que você acha que não deu certo? Cara, muitas coisas, mas eu acho que o principal fator foi a pressa. Cinema precisa de tempo, cara. E a gente ali foi meio vítima do nosso próprio sucesso. Não temos que lançar logo, aproveitar o hype. O filme tá vindo muito... O Porta tá vindo muito bem. E aí a gente conseguiu uma grana pra fazer agora. Agora, tem grana pra fazer esse ano. Já tinha roteiro ou vão fazer... Tinha um esboço. Então a gente teve que escrever correndo e a gente filmou praticamente a V2, vai. A segunda versão do roteiro. Sim. E o normal é filmar a V9... 10, ou um roteirista mais obsessivo, a V15, a V20, né? É normal isso. No roteiro você, cara, demão sobre demão, joga fora, volta, as pessoas leem. Aí vai entrar um script doctor, né? Um cara que vai olhar e falar assim, isso, afinal, aqui tá, joga pra cá, esse tempo aqui tem uma barriga. O normal no filme é isso. A gente não passou por isso. Foi meio toque de caixa. E aí deu nisso. Acho que um filme que é meio imaturo. Acho que ele tem muitas pontas soltas, ele não conseguiu, eu acho, transportar para um longometragem o nosso humor. O espírito do Porta dos Fundos. O espírito do Porta dos Fundos, sabe? É uma pena, porque eu acho que esse filme ainda precisa ser feito. Um filme que tenha esse nosso espírito,
Mas longa-metragem, eu acho que ele não existe ainda. O Monty Python conseguiu, né? Monty Python conseguiu. Os sketches e o filme e tudo é Monty Python. É verdade. Eles lá, né? Monty Python conseguiu. Mas eu acho que conseguiu até melhor no Cálice e nos dois... na Vida de Brian, Em Busca do Cálice Sagrado, pra mim, conseguiu melhor do que no... Qual? No Sentido da Vida, que são sketches. Sentido da Vida também, não funciona tão bem mesmo. Porque se a gente lançasse um filme que fosse um acúmulo de sketch... Costurados por alguma coisa. Eu acho que o cara vai ao cinema e fala, porra, isso eu vejo na internet. Na TV, na internet de graça. Tem uma coisa que o Monty Python fez muito bem, que é criar realmente conseguir transportar o humor deles para um longa, né? Você acha que o estilo de humor do Porta, que já foi revolucionário, está chegando ao fim? Caralho, pegou pesado. Nossa, Júlia Figueiredo. Cara. Porra, Júlia Figueiredo. Caralho. Que deprê isso, cara. Não é assim, não está tão bom, ou não sei o quê. Não, tá chegando ao fim, né? Tá chegando ao fim. É foda, cara. Não, Júlia, não acho. Assim, obrigado por dizer que foi revolucionário, mas eu acho que o humor, ele é cíclico pra caramba. Então, de fato, eu acho que tem uma nova leva de gente do TikTok ou de sei lá onde que o Porta, ele destoa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um barato. Quando o negócio é legal, a gente acessa pra sempre. Eu morro de rir com o Monty Python. Chegou ao fim o Monty Python? Chegou ou não chegou? Eu morro de as coisas engraçadas, eu acho que a gente continua praça acessando. Tá aí até hoje, né? A praça, cara. A praça faz um puta sucesso. E aí morreu? Não, é um tipo de humor que existe e tem público, né? Exatamente. Talvez os jovens achem que é um humor de millennial. Certamente. Eu só descobri outro dia que tudo que eu faço é de millennial, cara. Tem uma coisa que eu descobri outro dia que é Millennium Pause. Já ouviu falar? Não. No TikTok eles ficam zoando. É uma trend que todo millennial, quando vai começar um vídeo, tem um segundinho de grava. Olá. Esse segundinho eles zoam a gente. É um segundinho que eles nem percebem que faz. Olha lá, ele... É verdade. É verdade? É verdade. Ah, só porque você é da nova geração, né? Eles começam o vídeo já falando, entendeu? A gente tem que ver, antes tá gravando, e grava, né? E só isso, falar. Só isso é motivo de chacota. Ou seja, tudo que a gente faz, Vilela, é de velho. Então, realmente, cringe. a nova geração talvez ache o Porta cringe, mas eu acho bom isso, cara. A gente tem que saber envelhecer. É muito difícil envelhecer para comediante, né, cara? É muito difícil. Muito difícil envelhecer, porque é isso, rapidinho. O Porta tem 12 anos, ela tá dizendo que já tá de velho. Você vê? Imagina que daqui a 20, quando eu tiver 70 anos, vai ser foda. Mas eu quero continuar fazendo isso, então eu tenho que continuar gostando. E eu acho que um segredo talvez seja... Eu falo muito isso com o Fábio Porchat, que é apavorado com envelhecer também. O Fábio não consegue ficar... Toma uma taça de vinho e já começa. Tamo fudido, greve. Acabou. Acabou a nossa vida. Tamo velhos, os caras não sabem nem nada que a gente fez. Pra eles, a gente é uns... caqué. Sério? O Fábio tá sempre nessa. E eu entendo, porque eu sinto um pouco isso com ele. Eu sinto total. Mas ao mesmo tempo eu acho que... O segredo, e o Fábio, inclusive, é bom nisso, é continuar vendo e gostando das coisas da gente nova. Porque o problema é ficar amargurado. A gente viu isso. A gente viu isso acontecer com comediantes antes da gente. Pessoas, quando surgiu o Porta, ficavam assim, isso daí eu já vi antes, TV Pirata já fazia muito melhor. Não, TV Pirata, quando apareceu TV Pirata, eu lembro que todo mundo falou, não, isso é humor. Não, isso não sei o quê, não, isso não. Poxa, total. Isso daí na nossa época que era bom, porque isso aí já tem, ou diz que é plágio, ou diz que não tem graça, ou diz que tem... Então o comediante tende a torcer o nariz pra novidade. Então eu tenho que fazer um exercício também pra gostar e acompanhar, porque eu acho que esse é o segredo da longevidade, né? Você gostar do novo. A gente acabou não falando dos episódios de final de ano do Porta, que sempre geraram muita discussão na internet, né? Principalmente por mexer com religião e tal. E pra vocês era tranquilo isso? Vocês sabiam que ia gerar isso e isso era até desejável? Como que rolava essas discussões? Cara, a gente nunca fez muito pela polêmica, não, mas mais por achar engraçado. Começou mesmo. No YouTube ou já foi direto pro Netflix? No YouTube. Ah, é? Tem uns 4 no YouTube. Tá. Se botar especial de Natal, Porta de Fundos no YouTube, vão ter todos lá. Tá. E, cara, a gente faz meio que a gente acha engraçado, né? Sei lá. Eu acho que tem alguma coisa do tabu que torna mais engraçado. Com certeza. Ninguém tá falando disso? Pô, talvez. Tem coisa aí. Né? Se não deixavam a gente fazer
na Globo, é porque deve ter graça. E realmente a gente morre de rir. O Fábio é um grande conhecedor da Bíblia, conhece a Bíblia de cabo a rabo. Então foi bom também nesse sentido. Tem essa graça, eu acho, é tudo real mesmo. Quando ele fala que Jesus esteve lá no deserto, uma história, porque ele passou 40 dias, é mentira a história que ele inventa de Jesus com um cara no deserto. Mas é verdade que Jesus passou 40 dias no deserto. Então tudo tem um certo conhecimento, assim. E tem uma coisa que eu acho que ele... que a gente curte, que é a gente, enfim, ter uma... A proibição especiais, eu pensando agora, você tá falando, eles se aproximam mais dos filmes do Monty Python do que o filme que vocês fizeram, né? Parece um pouco mais uma coisa maior e o espírito do Porta num formato maior. Acho tem toda a razão. O especial que a gente fez mais próximo mesmo da nossa linguagem. Tem toda a razão. E aí, basicamente, são isso. A graça é a gente... mexer com essas coisas. O sagrado. E aí, eu acho até engraçado, a gente pergunta, mas vocês não falam de Maomé, ué? Vai pro Irã, quero ver você. Cara, eu não tenho nenhuma relação com Maomé, assim, ninguém nunca bateu na minha porta tentando vender um Alcorão, entendeu? Você acredita? Nunca, não tem uma bancada islâmica no nosso congresso, não tem que lidar com... Então, o fato da gente falar da Bíblia é só porque a Bíblia tá onipresente na nossa vida, né? Poxa. E, assim, a gente conhece... Desde criança, Exatamente. Então, como a gente conhece muito, é mais engraçado fazer a paródia, né? E manda. Olha, estavam falando sobre religião e tudo. O Eduardo perguntou, Gregório... Mais animação, por favor. Vocês estavam falando aí sobre religião, essas coisas, né? Isso. Então, o Eduardo Almeida perguntou aqui, Gregório, você já disse que é cristão e ateu ao mesmo tempo. Nunca entendi. Eu explico. Você já falou isso, né? Eu falei isso, porque eu acho que Cristo vai além da religião. Eu acho uma figura... Ele nunca falou sobre fundar uma religião. Exatamente. Ele não era institucional, né? Ele não fundou uma instituição. Então, eu sou fã da figura do Cristo, dos seus ensinamentos. Eu acho que é bonito pra caramba, assim, um cara que chega tudo, desde oferece a outra face, bonito pra cacete, até... um cara que chegava, é uma coisa que se perdeu na tradição cristã, né? Mas o cara que chegava nas cidades e lavava os pés, a marca registrada de Jesus era o lava-pés. Não lavava o pé da princesa, não, lavava o pé dos leprosos. É o símbolo que tem isso, né? Olha o símbolo disso. O cara, a primeira coisa que ele fazia ao chegar numa cidade era lavar o pé dos leprosos, das pessoas sujas. Olha, isso aí pra mim assim, é um ensinamento mesmo de humildade, de desprendimento, é um sujeito que tem muito a nos ensinar, eu acho. Ainda hoje teve muito a ensinar na sua época. E eu acho que o problema todo, quando a gente faz a crítica, engraçado no Porta, não é a Jesus, jamais. É aqueles que não entenderam sua mensagem. Então o Porta quase sempre bate aí, do tipo assim, galera, vocês não estão lendo a Bíblia, né? Não estão lendo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai contra, cara, tudo o que uma série de pastores, não todos pregam. O Novo Testamento é uma quebra em relação ao Velho Testamento. Exatamente, né? Cara. Como é que o cara consegue pegar Jesus, uma figura que nunca enriqueceu, nunca criou um Estado, nunca se armou, nunca matou ninguém, nunca falou nada sobre sexualidade dos outros, nunca falou nada sobre homossexualidade, nunca falou nada, ao contrário, abraçava a prostituta, acolhia a prostituta. Como é que pega um cara que teve essa vida, em que ele foi tão claro em relação ao amor ao próximo e prega o ódio a homossexuais e prega o enriquecimento, a teologia da prosperidade, prega o acúmulo de riquezas. Onde foi que você viu isso tudo na Bíblia? Então o Humor do Porta vai muito nessa direção, assim, do tipo, vocês não estão lendo, né, cara, o Novo Testamento, porque o cara foi bem claro em relação a tudo isso que vocês estão fazendo. Então, nesse sentido que eu acho que eu me digo cristão, sim, gosto pra caramba de Cristo. Com a figura de Cristo, né? Total, e acho que vai muito além da relação com Deus e tal. Eu acho que o cerne da sua mensagem não é tão religioso quanto prático, quanto amoroso, quanto uma vida em que ele prega em sociedade, sabe? Acho que ele prega uma vida, acho que ele tem um exemplo de vida mesmo que vai além da religiosidade, que tem muito a ver também com o convívio, o amor. O cara que pregou amor, né? Antes de todo mundo, assim, antes de tudo. Mas na Bíblia tem, se pudesse reduzir tudo, era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a ti mesmo. Essa era a redução de todo o ensinamento que ele coloca nessas duas frases, né? Que é bonito pra caramba. E o Sermão da Montanha é muito, muito poderoso. O Sermão da Montanha é foda, cara. As parábolas, eu gosto muito das parábolas todas, né? Isso, essa coisa do filho pródigo, eu até falei outro dia, é lindo, cara.
o cara amar mais o filho... O cara fica puto que o cara que ficou junto com o pai e ajudou, não sei o que, e chega o desgarrado que gastou, que, sabe, aproveitou a vida, que fez tudo errado, e o pai traz ele e o outro cara fala, meu, você tá aqui, esse cara tava longe, não fica triste, ele tava longe e agora tá perto da gente. Olha, né, isso. Quando você é pai, você entende isso, né? Pô, você entende tudo. Essa aí pra mim é a metáfora mais Você não vai bonita deixar de da amar o seu paternidade. filho porque ele escolheu um caminho ou outro. E quando ele volta pra você, ou quando ele vem pra um caminho melhor, você não vai acolher ele Não vai acolher e fazer ele? festa? Ah, não, porque ele não mereceu. Não, mas é que a lógica da paternidade, a lógica do amor, não é a do merecimento. Não, é a lógica... É uma lógica que contraria a meritocracia, na minha opinião. Porque você ama o seu filho não porque ele merece ser amado, mas só porque ele é o seu filho, porque ele precisa ser amado. Né? É uma lógica... Jesus, ele inaugura uma nova lógica, que é uma lógica da dádiva e não da dívida. Exato. Então, nesse sentido, ele é anticapitalista, certo? Porque numa sociedade em que todo mundo só faz as coisas de forma interessada, ele prega um amor desinteressado, um amor incondicional, desapegado. E com a primeira pessoa que dá uma atenção especial àqueles que a sociedade não olha, ou seja, os leprosos, as prostitutas, os ladrões, todas as pessoas que até a sociedade cobrador de imposto. Até tudo, o cobrador de imposto, exatamente. O cara respeitava, assim, e acolhia. Então tem uma lógica mesmo do amor desinteressado, que eu acho que é muito útil pra gente. A ovelha desgarrada, né? O interesse dele pelas periferias da sociedade, por todo mundo que é negado pelo poder. E que tem um livro muito bom que é o Zelota, já vou falar? Já. Muito legal, né? O cara fala, a tese dele era que Jesus era um zelota, o zelota era quase um black bloc da época, assim. Era um cara que era radical contra o poder estabelecido. Ele foi morto muito por causa disso, exatamente, né? De desafiar o sistema, né? Exatamente. Esse cara aí tá falando umas paradas aí que... O que o cara fala, que é muito interessante, é assim, a crucificação não era uma punição comum para alguém que pregava, não era uma punição religiosa, porque os romanos tinham alguma... Era uma punição política. Quem desafiava o Império Romano. Era uma liderança, exatamente, anti-romana. Aí a Bíblia, como foi escrita durante o Império Romano, ela acabou limpando um pouco a barra, entre aspas, Jesus, assim, despolitizando um pouco, e o autor atribui um pouco a Paulo, que deu uma limpada na barra para conquistar os romanos, culpou os judeus. Falou, não, foi os judeus que pediram para Pôncio Pilatos crucificá-lo. O autor diz, isso nunca aconteceria. Pôncio Pilatos era um sanguinário, ele nunca teria lavado as mãos. Obviamente, Pôncio Pilatos ordenou a crucificação de Cristo, e isso daí só está na Bíblia, essa lavada das mãos, para amenizar, porque a Bíblia foi escrita em pleno domínio romano. Então, você não tinha como falar ali a verdade, que os caras mataram, torturaram, assim como torturavam centenas. Então a Bíblia lava um pouco, ela, como foi escrito naquela época, ela limpa um pouco a barra do Pôncio e dos romanos e culpa os judeus, que no caso ali, obviamente não iam pedir e mandar os romanos matarem o líder deles, entende? Então essa daí é uma parte da Bíblia que está mal contada, segundo o Zelota, né? Sim. Que é um livro muito legal desse historiador que vai atrás de Jesus histórico, tudo pode ser dito sobre Jesus de fato, para além do mito e tal. E é legal porque eu nunca tinha imaginado isso, fiquei ainda mais fã de Jesus, do Jesus líder político mesmo, assim, líder de movimento social, na verdade, que era o que ele foi também. Mas o impacto dele, tem até o especial do Louis C.K., não sei se você assistiu, que foi, o título é o ano que ele fez o especial, não sei se é 2023, 2024, e ele fala assim, você tem alguma dúvida que o Cristo venceu? Em que ano que a gente tá? Após Cristo, né? Então tudo o mundo ocidental é baseado na figura de Cristo, né? O impacto, é o que você falou, o impacto que ele tem e tudo, até quem não acredita, tudo é meio uma referência a favor ou contra, né? Ferreira, qual foi o motivo real para o fim do Greg News? Teve algum conflito interno ou foi decisão sua? Não, infelizmente não foi decisão minha. Primeiro, como que foi o convite? Como foi a ideia? Você apresentou? Te convidaram? Como foi? Cara, eu apresentei na época para HBO, eu queria um tempão fazer um comedy news, né? Acho que fazia falta no Brasil, tipo John Oliver, John Oliver, Jon Stewart. Nos Estados Unidos tem vários, tem bastante, né? Isso. E no Brasil não tinha, assim. Alguém que toda semana satirizava os eventos e tal. E aí... A HBO, na época, me procurou para um programa, que era o Beto Rizzo, o diretor lá, um cara muito legal, que estava lá. E eu estava com esse sonho e, tem uma amiga que é a Alessandra Rufino, que é uma diretora espetacular,
formada também é economista e cientista política, faz tudo junto, que veio me procurar. Então foi uma conjunção. A HBO querendo um programa, eu sonhando com isso, essa minha amiga querendo dirigir, a Alessandra, que hoje faz comigo um podcast, o Calma Urgente. E aí, vamos fazer isso aí junto, vamos apresentar. A gente apresentou e rolou isso aí em 2016. Rolou já um piloto que a gente fez. Precisamos falar sobre o Temer, ainda era um piloto. O Temer não era nem presidente ainda. E aí, em 2017 a gente estreia com o Greg News e fica lá 7 anos, 8 anos mais ou menos. Até o ano passado. Quase, ou retrasado. E aí, pô, foi uma delícia. Foram 100 e tantos episódios, foram 7 temporadas. Muita coisa, né? Assim, muito legal. Foi, eu acho que o programa mais longevo da HBO no Brasil. O programa mais longo. E, pô, com uma resposta muito legal em alguns programas, assim, sobretudo. Na pandemia também foi muito legal, foi muito bem o programa. Como vocês fizeram na pandemia? Tudo em casa. Minha irmã filmava. E minha irmã faz tudo. Eu tenho a sorte que eu tenho uma irmã que faz tudo. É. Minha irmã filmava, fazia som. Cara. Maquiagem, ela ainda é editora, só não montava porque não precisa o Greg News, mas fazia o TP, operava o teleprompter. Minha irmã é foda, Teodora. E aí ela fez comigo durante a pandemia toda, assim. E também tem isso, eu acho que eu gostei de fazer em casa o programa, acho que rolava, legal. Depois a gente até voltou porque eu tava com saudade de público e tal, mas foi gostoso de fazer. E era isso, é um programa que o que eu mais gostava, acho que era a redação. A gente tinha uma redação com 10 pessoas, em que a gente debatia todos os temas a fundo antes de ir ao ar, sabe? A gente ficava, tipo, horas, e tinha jornalistas, tinha especialistas no assunto, tinha humoristas, todo mundo junto ali, debatendo o tema. Então, todo o programa era fruto de muita conversa, debate, pesquisa mesmo. Tinha jornalistas que ficavam, iam, apuravam, ligavam, checavam. Então era maneiro que era uma chance de fazer humor com uma pesquisa junto, sabe? Com informação confiável, assim. Então eu acho que foi o que eu mais gostei de fazer o Greg News. Mas te trazia muito hate por causa disso? Porque você falava de assuntos bem sensíveis e trazia um pouco, que traziam polarização. Eu acho que do que você fez talvez seja o que mais mexia nesse lado de paixão. Adoro esse político, não fala dele, não sei o quê. Nossa, mexia muito. Era um programa que toda semana a gente mexia num vespeiro. Toda semana. Não tinha nada que não fosse. Se não fosse, inclusive, não faz sentido. Exatamente. Vamos falar de coisas leves. O programa, ele era meio pugilismo, o Greg News, sabe? Quem que eu vou chamar pra porrada? E aí, volta e meia, a pessoa, inclusive, aceitava cair na porrada. Tipo, o Ciro vinha lá e a gente caía na porrada. Então, vamos falar disso. Não era nem pra eu cair na porrada, o Ciro. Era só uma provocação, uma crítica, no caso, pontual. Mas ele caiu na pilha um pouco. Aqui não estão tão acostumados com isso que lá nos Estados Unidos, que a galera não só tá acostumada, com às vezes aceita participar de sketches zoando algum aspecto deles, né? Total, essa é uma grande diferença, até o presidente, você vê o Obama, você vê não sei quem, os caras aceitam ir lá e tá, eu sou esse cara, então vamos lá, vamos zoar. Isso eu sinto muita falta aí no Brasil, cara. Eu sinto essa falta, ninguém, os caras não tem autoironia, não tem humor. É foda isso. Autoironia. E aí... É isso, o Greg News as pessoas levavam muito mal, tá? Não só a direita, porque, obviamente, assim, né? Mas ele tá fazendo também piada, então ele me odeia, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você faz piada do que você gosta, do que você... Você faz piada consigo mesmo. Faz piada claro. Mas a gente leva muito a sério. Mas por que virou isso daí? Se ele tá fazendo piada com isso, ele não deve gostar disso, né? Não tem nada a ver, né? Pois é, não tem, cara. Eu sou cristão, eu fazia piada com religião e o pessoal fala, Vilela, por que você está zoando Deus ou fazendo... Cara, primeiro que eu não tô, né? E segundo, por que eu não posso... Se eu conheço muito sobre esse assunto, eu vou fazer mais piada sobre isso, né? Claro, cara. Exatamente. E assim, você imagina que acredite num Deus que tem humor. Que não seja burro também. Exatamente. Nossa, ele está fazendo piada comigo? Vou lançar um raio em volta. Caralho, o cara é Deus, por que ele vai ficar ofendido com uma piada? Vai se importar, né? Que ele vai se importar com isso, cara. Então eu acho que veio muito daí. Os judeus fazem muito essa piada com eles mesmos. Os judeus têm muito autoironia, muita piada mesmo o tempo todo, cara. Mas isso na época do Greg News, te desmotivava ou não? Fala, putz... Cara, é um saco toda semana, não sei o quê. Será que vale a pena fazer isso ou não? Um pouco, cara. Eu ficava exausto. Não é? Energia que era. Era muita energia. Energia de hate, mas também energia de texto. Eu ficava deprimido, porque como a pesquisa era muito bem feita, eu ficava... Cara, não é possível, cara. O mundo vai acabar, olha pra isso.
Como é que os caras estão começando agora o fracking, a descavar? Besteira, um programa sobre Maceió, que foi metade da cidade está afundada por causa da Braskem, de uma operação que os caras fizeram sem saber e tal. Tá lá, debaixo do solo, a porra da cidade. Aí eu não sabia disso. Quando eu tava deprimido por causa de um dado que eu nem sabia, mas que não tem jeito. As pessoas vão ter que se mudar de lá. Ou vão, sei lá, o que faz com isso? Meu Deus do céu. Então o programa, ele tinha uma energia pra mim, sabe? Que ficava lidando todo dia com... Um choque de realidade que você não tava preparado. Exatamente. Eu não tinha direito à alienação. O lance da ignorância, às vezes, é uma bênção, né? É uma bênção, cara. É uma bênção. Agora, ao mesmo tempo, o programa foi muito bom numa época em que eu sentia que eu precisava muito falar de política, porque estava me consumindo. Então, também era uma válvula de escape para eu falar as coisas que estavam me... Melhor lá do que no Twitter, né? Exatamente. Ele me fez sair um pouco do Twitter, que era um lugar que aí realmente não adianta nada. Lá esquece. Esquece. É batalha perdida. Lá eu sinto que o Greg News, eu tive alguns feedbacks muito legais, as pessoas falaram assim, cara, eu não concordo com você. Nunca mais adorei aquele programa. Aquele programa foi um que me fez mudar. Ou, poxa, eu mandei pro meu pai, que nem tem internet, mas ele gostou e olha que ele não concorda com nada que você diz. Então, assim, esse programa, ele conseguiu... Greg News, alguns específicos, sobretudo, conseguiram muito furar a bolha por causa do humor, sabe? Então, eu sei que não era um programa assistido pelos bolsonaristas e amado, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu sei que é um programa que, ao mesmo tempo, atingiu alguns e também, sobretudo, fez uma galera de um campo... criar argumentos e laços entre nós e pessoas e tal, que eu acho que é positivo também. O humor também tem isso, assim, fazer assim, olha, você não tá sozinho, tá? Nesse país. Você que tá numa família super conservadora, tem gente aqui, olha para esse aqui, olha esse programa que você pode mandar para sua família, não precisa nem mandar o programa, olha esse argumento que você pode dar para eles. Então também tem isso, acho que ele... Mais do que ficar dizendo óbvio, porque eu odeio humor, eu odeio lacratividade, sabe? Quando é só assim, esses bandidos, esses... Isso não muda a opinião de ninguém. Aí é discurso, né? Aí é pra... E o Twitter é muito isso, né? No Greg News a gente tentava fugir disso com argumentação, embasamento, informação e humor, o problema claro. é isso que eu ia falar. E ainda tem que ser engraçado, né? Ainda tem que ser engraçado. Tinham programas muito difíceis. Mas... a gente ia tentando dar um jeito, assim, toda semana. Então eu tenho um misto de saudades, porque eu adorava fazer, adorava a equipe, com também uma certa tranquilidade de não estar tendo que mexer em material tóxico toda semana, porque ele tinha algo mesmo de... Era um escafandrista, sabe, do esgoto, às vezes eu me sentia, mergulhando ali na toxicidade do Brasil, que é foda. No fundo, É foda, é foda, é foda. Coisa que a gente nem sabe. Mas daí vem o debate com o Ciro, né? Então foi por causa de um programa sobre... Eu fiz um programa que eu não acho que eu fui mais pesado do que em outros, não. Um programa em que eu acho que foi bem o normal do Greg News, a gente batia todo mundo. Que época que era? Era época de eleição? Era época de eleição. Foi isso que pegou. Ah, tá. Acho que pegou porque, primeiro, a gente falou umas paradas que as pessoas não estavam falando sobre ele. E olha, um detalhe que ele não levou em conta, é o fato que eu fui eleitor dele, votei nele várias vezes, posso voltar a votar nele. Então, não é alguém que eu odeio, não, mas a gente foi duro, assim. Obviamente, período de eleição, porra. Tem que ser duro, Tem que ser duro. Tem que ter crítica. Ele ficou ofendidaço. Ficou puto. Você ficou sabendo isso porque ele falou, ele fez falou, vídeo? ele fez um react puto. E assim... Sabe quando você vê que a pessoa não tá levando ao esportivo? Ficava assim, esse baixinho, maconheiro, umas coisas... Tipo assim, não tá nem em questão. Eu não falei que ele era careca, sei lá o que, sabe? Não entrei por aí. Eu tô falando de coisas que ele fez na política. Tinha bafo, né? Exatamente. Ele aí chamou pra um debate. Aí eu fui já sabendo que não ia rolar. Então, por que você aceitou? Porque você deve ter se consultado com alguém ou, tipo, você aceitou de cara? Não, aceitei de cara. Sério? Imagina. Porque não fazia sentido, cara, um comediante debater com um político em época de eleição. Ele tinha muito a perder e você não tinha nada a perder. Exatamente, eu sabia que ia ser ruim pra ele, mas o que eu vou fazer? Eu vou dizer não debato. Qual que era o tema do debate? O que ele falou? Vamos debater sobre... Propostas. Ah, tá. Só que, obviamente, não era sobre proposta. Ele queria dizer que... E eu queria retificar algumas coisas que ele falou no react dele. Ah, é? Ele falou, tudo que vocês é mentira. Ele respeitou a minha equipe inteira. Tem uma equipe muito boa de jornalistas que pesquisou tudo ali. Então eu falei assim, olha só, aquilo ali que a gente citou tá embasado. Aí ele ficou muito puto. Ele não esperava que eu fosse isso, né? provar as coisas ali que eu tinha dito. E aí ele ficou muito puto. E eu, de verdade, acho uma pena, porque eu acho o Ciro um cara brilhante, tá? Muito inteligente. A imagem do...
E eu lembro que tem uma hora que fala, você tem uma equipe aí pra você o quê? Você tá com roteiro, e aí você mostra, né, a câmera aqui. Ele assim, mostra aqui, mostra em volta de você, mostra. Aí eu mostrei, não tinha ninguém ali. Cara, ele deu um tiro muito que saiu pela culatra. Aí foi muito constrangedor. Aí o mais louco é que pra mim, a cara dele, eu falei assim, olha aqui, ó, não tem ninguém assim. Aí ele falou assim, isso é irrelevante. Sim, foi você que trouxe, meu amor. O que você tá falando agora? Então tem isso. Ele discorda dele mesmo o tempo todo. Ele dá tiro no pé. É uma pena, porque o cara quer ser presidente, mas é isso. Como candidato, ele já se queima. Então, imagina esse cara na presidência. É uma pena, porque eu acho ele um cara brilhante. Não, inteligente pra caramba. Inteligente pra caramba, sim. Mas que tem um temperamento que toda vez... E que sempre foi colocado como uma alternativa, né? Pois é. A Lula e Bolsonaro, né? Pois é, poderia ser mesmo. Pois ele poderia ser um cara que quebra um pouco a polarização, um cara que ele tem propostas muito interessantes, a coisa da industrialização do Brasil. Tem várias discordâncias, claro, com ele. Não é que eu acho ele perfeito, brilhante, o único problema dele é temperamento. Não. Tem muitas que eu assinalei no programa, um deles ambiental, por exemplo, que a questão ambiental dele é muito retrógrada, um cara que não entende muito e fala muita merda sobre o assunto. Eu acho que ele tem uma postura sobre coisas que eu considero muito importantes, como legalização das drogas ou aborto, que ele diz que são coisas irrelevantes. Eu não acho que seja irrelevante, pode ser a favor ou pode ser contra, mas eu não acho que seja relevante. Eu acho que ele foge de algumas discussões que para mim são muito centrais. Então tem discordâncias, mas dito isso, eu acho um cara que poderia ser sério, mas eu achei uma pena aquilo ali. Achei uma pena, sobretudo pra ele, porque, porra... Aquilo abalou muito a campanha, eu acho. Foi uma escolha bem equivocada, né? Como algumas outras também durante a campanha que eu achei que... Tanto que a votação dele foi muito ruim, né? Porra! Ele baixou da última, né? Foi, cara. Ele teve uma votação menor do que no anterior. Exatamente. A Sofia Valente. O Meirelles disse que você e o João estão copiando o Varanda Gourmet. O que você acha disso? Como é que é? O que é a Varanda Gourmet? Eles falaram isso. Mas o quê? Aí eu não sei, mas... Maurício Meirelles... É o Maurício Meirelles e o Zuckerman, né? Isso. Varanda Gourmet é um programa... É um podcast? Não um canal no YouTube onde eles sentam não é um podcast, e ficam conversando ali entre si, contando algumas histórias. Eu vou ver, porque eu adoro os dois. Aliás, quem quiser ver, não importa, no canal do Porta dos Fundos, nosso podcast, estamos lá, inclusive, começando podcast disso, de besteira. E tem o Vral, né? O Vral tem o Vral. O Vral eu adoro também. Aquilo é genial. A gente já vieram aqui? O quê? Não, precisa trazer. Tem que vir, vamos trazer. Vamos fazer essa porra. Você sabe que eu não sabia, me falaram que tem convidado que vai lá e não sabe que aquilo é Tem uns caras que vão lá e ficam olhando com uma cara. Clóvis de Barros ficou perdidinho. Ele respondendo serião, né? Foi engraçado, porque ele é muito engraçado, mas ele ficou olhando com uma cara, né? O cara tá me perguntando mesmo isso. Vê que agora eu falei meio Cortella. Mas eu quero ver o Varanda Gourmet. É o Meirelles e o Zuckerman. Eu juro que eu não vi, então não poderia te imitar, Meirelles. Mas quem mandou foi eles, não? Outra pessoa. Não, foi outra pessoa. Achei que fosse o Meirelles, tava me zoando. Com certeza é zoeira, com certeza. Eu quero ver, eu quero ver porque eu adorei essa dupla aí. E basicamente não importa isso, eu e o João falando merda no Porta, liga a câmera e a gente enchendo o saco um do outro e tal. Funciona esse tipo de conteúdo, né? As pessoas gostam de ver assim. Funciona. Podcast raiz. O podcast antigamente era isso, principalmente os de áudio, né? Era, né? Eram pessoas falando sobre temas e liga o microfone e vai. Manda. O Pedro, ele mandou: qual é a verdadeira treta entre o Porta e o Felipe Neto? Cara, eu não lembro quando começou, mas eu acho que tem a ver com o fato de a gente estar no começo bombando juntos, assim, acho que os dois... Mas também do Ian também ter trabalhado com o Felipe. O Ian trabalhou com o Felipe, depois saiu. Aí o Kibe também, o Tabet implicou com o Felipe, teve alguma... eu não vou saber, desculpa não poder contar a fofoca acho que era uma coisa do Tabet. A gente falou isso também no dia que veio o Tabet aqui, a gente contou essa história. Vejam lá, eu acho que ele fala mais. Ele fala mais, acho que o Tabet vai saber melhor do que eu. Eu não vou lembrar direito, até porque eu nunca tive problema com o Felipe. Mentira, eu fiz um Greg News falando sobre publicidade infantil, em que eu criticava os vídeos dele, ele ficou bem chateado. Não, do irmão, né? Ou dele. Mas ele também, porque ele tinha também umas coisas e tal, ele e o irmão. Aí ele ficou chateado, mas depois conversou e ficou numa boa também. Eu gosto dele. Que foi. Greg, obrigado demais aí. Foi um prazer, cara, adorei. E de projetos, falou tudo? Da peça você não falou ainda, vamos lá.
Tô com uma peça nova. Pô, a gente falou agora, cara. É muita coisa que você faz. Olha só, o mês de maio todo. Você faz muita coisa diferente, vou estar agora aqui em São Paulo, no mês de maio inteiro, no Teatro Sérgio Cardoso, com minha peça nova, O Céu da Língua. E a peça fala exatamente dessa encruzilhada, assim, do humor com a poesia. Tipo, dá pra ser engraçado e poético ao mesmo tempo? Pra que serve a poesia? Pra que serve o humor? Serve a poesia? Tipo, começa dizendo não serve pra nada, claro, mas aí depois a gente vai dando voltas e vai entendendo que a poesia tem uma função no mundo. E aí a peça acaba fazendo esse elogio torto à função da poesia. O Céu da Língua. A gente estreou em Portugal ano passado, fizemos no Rio agora, mês de janeiro todo, e vamos estar o mês de maio no Teatro Sérgio Cardoso, de quinta a domingo. Lá na Bela Vista, irei ver, hein? Olha lá. Venha, vou te escrever. Você de Camões aí? Olha. Exatamente. Você muda muito de roupa ou não? Não, só uso essa mesmo. Daí a peça inteira. Uma gorjeira, o nome desse negócio, é uma gola rufo. Então, qual que era você estudou? Qual é a função dessa parada aí? Cara, parece um babador. Parece muito um babador, né? Eu até digo na peça que foi inventada pela Rainha Elizabeth, que certo dia pegou sarna e não podia se lamber. É tipo aqueles... Cara, Meu, que filho da puta, eu tava acreditando muito nessa história. Sabe aqueles conezinhos de cachorro, né? Não parece? Você podia não ter desmentido, cara. A galera ia acreditar muito. Né? Não tem explicação? Cara, não tem. Eu acho que foi crescendo. Igual antigamente, era uma golinha. Você vê as primeiras, era uma golinha de renda só. Aí vai crescendo, vai crescendo. Quando vê, os caras começaram a usar uma coisa desse que imagino aí. Também dos indígenas que usam aquele negocinho. Tipo o cara já não começa com não, CD, exatamente. Né? O cara começa com mini disc e tal. Exatamente. Que maravilha. E é você sozinho? Eu sozinho com a minha irmã, Teodora, aquela que faz tudo ao lado, ela faz projeções com... Sabe o retroprojetor? Sim. Tudo projetado no retro. No retroprojetor? Não tinha uma coisa mais moderna ou faz parte do Isso é um projetorzão. Aí a gente começou, mas o que faz? Vou ter que editar, vamos experimentar um retro, ver se dá pra botar, porque a ideia era só ter umas palavras projetadas. Sei. Só que Teodora, minha irmã, é craque de tudo, ela é designer, ela é montadora, então ela começou a fazer umas coisas super bonitas no retro. Puxa. Vai desde botar a anilina, luz, a luz é meio feita no retro, sabe? Então tem a água que vira uma palavra, que vira o tempo todo sendo projetada ali atrás de mim, palavras, mas de uma forma analógica. Isso que eu gosto do retro, você vê o que ela tá fazendo ali, sabe? O papel que corta. Se movimentando lá em cima. Exatamente. E um músico, que é o Pedro Aune, que é um contrabaixista, também tem música na peça. Isso muda a tua vida? Mudou minha vida, mudou minha vida. Porque de cara já eu comecei a ganhar um dinheirinho, já com 16 anos, sei lá, deixei de ganhar mesada, falei para pais que não precisavam, tudo orgulhoso. Então começou a dar grana legal, assim. Isso, com 17 anos eu tava vivendo de teatro, que é um sonho que, porra, é difícil, poucas né? pessoas conseguem. Então foi muita sorte mesmo, assim mesmo. Eu acho que sou muito sortudo de ter caído nessa turma. Porque se não fosse essa turma, eu nunca teria feito uma peça, imagina, sozinho com 16 anos. É que eu caí numa turma muito talentosa e que me acolheu meio como mascote, porque eu era mais novo, assim. Então, eles me acolheram e foi mesmo um caso de sorte absurda, assim. E a partir daí? A partir daí, muita gente começa a ver também, começa a ver. Aí o Zé ficou um tempão em cartaz e eu comecei a fazer umas outras peças, aqui e ali. Um filme ou outro, e aí a partir dali tudo foi. Comecei a escrever também, sketch, porque o Zé também tinha uma coisa legal, que era... A gente tinha um sketch que abria toda semana, um sketch diferente, uma ceninha que abria toda a peça, que a gente escrevia pro convidado. Sim. Aí a primeira coisa que eu escrevi, inclusive, foi pro Zé. Escrevia no tablado, uma coisa ou outra, mas ali no Zé, o Caruso precisava de um texto e tal, eu escrevia, era pro Leandro Hassum, inclusive, o Popa. Escrevi e foi... Você lembra o que era? Era um papa, era bem escroto. Era um papa que chegava a fazer um pronunciamento e falava assim, olha, pessoal, tem uma coisa a avisar pra vocês, agora o aborto, de repente, pode ser uma boa ideia. Como assim? Não, calma, não é todo caso, não. É só se o seu nome for Jéssica, tiver passado no Vaticano há uns meses atrás. Aí ele começa a falar o específico. Muito específico. Era muito específico pra alguém que ele queria que montar. Mano. Era muito escrota, mas o Lelê fazia assim. E aí foi o primeiro texto que eu escrevi, E aí, deixa eu vir pra cena. E aí a gente ficou ficou um tempão assim, isso. Lá e muita lá gente da TV deve ter ido assistir, todo mundo. Aí ali eu comecei a fazer isso, uns filmes, umas coisas. Começava convite. Exatamente. Já dessa época, já teve convite pra filme? Já, ali começou a ter uns convites pra filme. TV também ou não? TV também. TV a gente fez, aí eu fui pra Globo e comecei a escrever umas coisas lá e também atuar. E a gente tentou algumas vezes fazer um humor tipo do Porta lá, não é? E não rolava, né? Não rolava. Tentou na Globo de todo jeito. Junto e Misturado era um programa que tinha, era do Bruno Mazeu. Sim.
bem engraçado até, mas tinha ainda uma certa... Tinha muitos filtros, sabe? A Globo era mais careta, assim. Acho que agora ela até testa mais, mas na época... Então não podia falar de religião, de humor... humor podia, de religião, de sexo, de política, não podia falar de marca nenhuma, não podia falar de tudo que depois o Porta passou a falar. Então a gente teve alguns, teve um outro que era exagerados, teve um outro, a gente tentou alguns formatos. Mas você era fixo lá? Você era contratado? Era contratado. E era um núcleo, assim, vocês escreviam... Tinham algumas pessoas, eu era de o Fábio era, mas não necessariamente juntos. Ah, não? Bruno Mazeu, aí eu escrevi também outras coisas, O Louco por Elas, que era uma série do João Falcão, que era muito legal. Mas você escrevia e tinha alguém que pegava o material da galera e juntava? Era assim? Era, no caso Junto Misturado, esse daí eu nem escrevia, eu escrevia na época O Louco por Elas. Junto Misturado tinha um diretor, tinha um editor, redator final, que chama, né? Que era o Bruno Mazeu, acho que Exagerados também. Esses projetos eram capitaneados pelo Bruno. Entendi. E eram muito legais, assim, mas é isso, a Globo não deixava muito a gente falar sobre o que a gente mais gostava, né? Tinha muitos empecilhos. Era muito travado, eu acho. O que é uma pena, porque os redatores eram muito legais, era uma turma boa, o elenco também, a direção era tudo legal, mas tinha, acho que, muitas proibições. E o Porta dos Fundos, acho que ele nasce dessas proibições. Talvez se a gente pudesse fazer tudo na Globo, a gente não teria ido pro Porta. Com certeza. Porque o Porta, ele nasce como um lugar pra gente botar aqueles textos que a gente... parecido com o que já estava na TV aberta, não ia ter impacto nenhum, né? Exatamente. Aí a gente, os primeiros vídeos que a gente fez no Porta eram vídeos que a gente tinha escrito pra Globo, mas não foram aprovados. O nome, inclusive, Porta dos Fundos, tem um pouco disso. A Globo era a porta principal, e aí o Porta virou uma porta dos fundos, assim, tipo uma porta paralela, que a gente passou a botar as coisas que a Globo não tinha topado. Cara, que doideira. Então o Porta nasce muito disso, assim, desse desejo de fazer na televisão, no audiovisual, uma coisa que a gente já fazia no teatro. Porque o teatro te permite fazer coisas sem filtro nenhum, né? Tem um pacto lá, né? Plateia e os atores, né? Exatamente. Quanto mais livre, em geral, mais engraçado, né? Eu acho que tem uma liberdade do criador ali com o público que é sagrada no teatro. E na televisão, não, era o contrário, na TV aberta, não podia nada. Então, o Porta nasce muito do teatro também, do que a gente tentando reproduzir uma relação na internet, mas sem filtro, sabe? O Porta é de que ano? É de 2012. 2012. E essa época da Globo, estamos falando que ano, mais ou menos, que você estava 2008 a 2012, mais ou menos. Nessa época, então. E aí você já conhecia o Porchat, o Tabet, como que foi essa... Eu conheci o Porchat e o Ian, tinha feito o Ian, muito pioneiro na internet, o né? Anões em Chamas. Anões em Chamas. Já existia. Já existia. Tipo, se o Porta é 2012, o Anões deve ser o quê? Uns 2010. Tá, uns 2 anos antes. Eu chutaria, Tava o Ian e o Porchat junto já. Tava o Ian e o Porchat. Não, o Porchat não tinha ninguém fixo no Anões em Chamas. Ah, não? Era só o Ian, e ele chamava a gente pra fazer uns vídeos. Achei que ele era meio fixo. Aí eu fiz um filme com o Ian, que nunca foi ao ar. É uma pena. Qual? Que é um filme... nunca existiu. Chama Podia Ser Pior. E o filme eu, Fábio Porchat, a Tata Werneck, a Karine Klimek, engraçadíssima. Cara, é um elenco muito legal, assim. E um roteiro ótimo, só que o Ian meio que ao editar não gostou muito do que ele tinha filmado e foi adiando e tal, tinha que filmar uma cena a mais, eu sei que não rolou. Mas é uma pena. Mas o bom desse filme foi que eu conheci lá o Ian, que é um cara muito talentoso. E gostei muito do jeito dele filmar comédia. Ele já tava fazendo cinema, então, o cara é muito pioneiro. E já tava com um canal na internet. Então ele me chamou pra Anões em Chamas, participei, adorei fazer lá, vi, cara, que delícia isso, vi com uma ideia. Qual que você fez lá? Tipo, cheguei, podia cantar Chatuba de Mesquita em ritmo de bossa nova. Chatuba come cu e depois come xereca. E aí, ele falou, bora, ele adorou, eu fiz, cara, bombou pra caralho, eu vi. Cara, isso aqui é mágico, porque é uma coisa que na Globo nunca deixaram fazer. Nunca. E aqui rolou bem pra caralho. E a galera ainda gosta. E tem um alcance muito... Já na época, tinha um alcance muito maior do que eu tinha na Globo. Do jeito que todo mundo começou a parar na rua e falar, tu não é o cara do Chatuba Come Cu? Eu falei, caralho, ser reconhecido por isso. E aí, eu percebi que tinha ali um negócio legal, sabe? Nessa liberdade, na coisa e tal. E nessa troca com o Ian, que é um cara muito engraçado. E aí, quando veio o próprio Ian me falar, bora fazer a série, um canal, tal. Eu, você, Fábio... Kibe eu não conhecia, mas conhecia o Kibe Louco. Não, era um blog famoso pra caramba. Gigante, né?
junto com o... Era ele, Não Salvo, era o Kibiloco, Não Salvo, Jacaré Banguela, tinha uns 4... Que eram gigantes, né? Gigantes na época. Eram. E aí o negócio gigante e tal, falei, pô, esse negócio vai ser grande e tal. Então, mas como... Aí na hora eu falei, não, cara. O quê? Falei, não quero abrir uma empresa, eu não sou empresário, me chamam pra fazer como ator. E neguei. Imagino que pra você deveria ser uma coisa, não, meu. Sou ator e tal. Que eu vou abrir um negócio, tinha que botar um investimento, assim. Uma grana? Não era grana, era muita grana. Era uma grana, pra mim era muita grana, Tipo, era 10 mil reais. Pô, na época, né? Na época, pra mim era um negócio violento, tipo... certamente ganhava bem menos que isso na Globo por mês. Daí, caralho, vou botar, sabe, 2 salários por mês pra uma empresa que eu não... tá maluco. Eu, não, obrigado e tal. Aí foi a Clarice na época que me convenceu, com quem era casado. A Clarice falou assim, Greg, esse negócio vai ser muito legal, você tá animado pra caramba, os caras são bons, porra. Você viu o alcance da internet? Entra nisso, você viu o alcance que tem, cara. Eu já tava meio assim, eu falei, ai, boa, aí falei com eles. Galera, mudei de ideia, para entrar junto, eles ainda toparam, então você bora. Podia ter sido o quinto Beatle, quase cara. Que eu não fui, exatamente. Lembra? O cara que falou, não, eu vou estudar arte, Uhum. Cara...